Olá, boa noite, quem já muito fixe. Vamos falar sobre influência. Sejam bem-vindos a quem está já desse lado e aqui com um cumprimento especial para todos vocês. Olá, Dina, Olá, bem-vinda. Filipe. Hoje vai Olá, ser tudo bem? assim. Hoje vai ser assim. Hoje estás on fire, completamente. Hoje vai ser, hoje vamos estar on fire. Boa noite a todos. Atrasámos aqui um minuto, nem parece meu, mas já estamos cá para o nosso oitavo episódio e vamos ver quantas pessoas é que vêm a jogo hoje aqui no podcast Ir a Jogo, ou quem é que vai ficar aí na bancada a ver o jogo passar. Muito boa noite, oitavo episódio e hoje vamos falar sobre um tema que para mim é importantíssimo e que é a influência. O que é isto da influência quando ouvimos falar sobre influência? Então, quem é que eu tenho aqui hoje comigo? A minha querida amiga e colega Dina Fialho. Olá, Dina, como é que estás? Queres-te Olá, apresentar aqui Filipe. para a gente toda? Olha, obrigada por me teres convidado para a tua oitava sessão. Então, olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer pessoas novas, de adquirir novas competências, ter um grupo de influência fantástico que nós acabamos por construir ao longo deste processo. Falar em processo, eu gosto muito de construir processos. Na área onde eu trabalho, é uma das minhas, não é das minhas competências, mas efetivamente é o que eu gosto porque facilita muito o meu dia a dia e todas as pessoas que trabalham comigo. O tema da influência é dos temas que mais me entusiasma, porque eu ao longo do tempo acabei por perceber exatamente que é muito importante nós termos influência com quem nos rodeia, com quem nós trabalhamos, e daí este tema ser para mim espetacular. Obrigado, Dina. E eu escolhi-te a ti de propósito aqui para falarmos sobre influência, que é um desafio que eu Então, também coloquei aqui à Dina. Deixo-te já aqui à vontade, para te sentires à vontade. Sei que é uma estreia para ti aqui este ambiente, mas é mesmo por causa disso, que é também a nossa coragem para tentarmos gerar alguma influência quando falarmos de temas que nós gostamos. E a maior parte das pessoas, elas têm uma grande dificuldade a lidar com este tema. Ou porque se sentem envergonhadas, ou porque têm receio do julgamento de alguém. Por exemplo, aqui no nosso caso, nós estávamos aqui, provavelmente as pessoas dizem, pá, o que é aqueles dois malucos ali a fazer? Basicamente, a incendiar isto tudo. Descobriu estes novos efeitos. E é, e é muito isto que acontece com a maior parte das pessoas, não é? Que se sentem envergonhadas, sentem-se com medo de julgamento, muitas vezes estão ali naquele cantinho só a ver a banda passar, não é? Na bancada, daí também o tema ir a jogo. E nós temos que ter uma grande capacidade de gerar influência. Porque senão as oportunidades basicamente fogem de nós. Nós, quando não conseguimos ser, isto de ser influentes, é de uma forma positiva, não é de uma forma persuasiva ou manipuladora. É gerar influência de que a nossa voz tem algum impacto do outro lado e que as pessoas também tenham aquilo que nós fazemos. Olha, digo, consideras-te uma pessoa influente? Alguma vez na tua vida não foste suficientemente influente? Lembras-te de algum episódio? Partilhar. olha, portanto, há uns tempos atrás eu efetivamente não me sentia uma pessoa muito influente, portanto, era uma das competências que eu necessitava de melhorar. Em termos profissionais era onde eu mais sentia, porque a minha área, aquilo que eu faço, necessita que eu exerça alguma influência sobre clientes, sobre colegas, sobre grupos de trabalho. Efetivamente, eu não sentia isso. Eu era uma pessoa muito vermelhinha, não é? Ainda sou um bocadinho, mas era muito vermelhinha, demasiado assertiva. Portanto, quando eu colocava o processo em ação, eu acabava por entender. Portanto, as pessoas tinham que fazer, envolviam-se, faziam. O que eu sentia é que faziam porque deviam fazer, não se sentiam envolvidas nisso. E isso era algo que me causava sempre algum desconforto. Era eu sentir que as pessoas não estavam ali envolvidas efetivamente ou sentimentalmente com aquilo que nós estávamos a construir. Daí eu estou no processo, como eu digo, não é? Nós temos sempre que melhorar as nossas competências. Eu sinto que tenho vindo a melhorá-las, mas como eu digo, eu estou no processo. Eu todos os dias necessito refinar isso.
É daquelas coisas que eu acabo por chegar ao final do dia e vou medir o nível de influência que eu consegui exercer, se eu consegui servir tão bem como sou servida, não é? No fundo, porque para mim a influência é exatamente isso, é nós colocarmos ao serviço dos outros para que ambas as partes sejam servidas. Portanto, basicamente é isto e efetivamente eu considero que estou no caminho. Não me considero altamente influente, mas efetivamente tenho vindo a melhorar essa competência. Boa. Eu estava a partilhar, estava a lembrar aqui de alguns episódios meus, e eu evolui muito nessa área nos últimos anos, depois também com a vontade da minha atividade profissional, mas eu lembro-me que me sentia sempre muito acanhado. Eu sempre fui muito esforçado tecnicamente, como um técnico, tinha bons resultados, né, naquilo que fazia, nos projetos que estavam envolvidos com as equipas, mas depois quando passei para a parte de gestão, mais gestão de produtos, gestão de projetos, eu sentia-me sempre ali desconfortável, ou seja, não conseguia criar aquela influência ao pé do cliente, ao pé das chefias, sentia-me muito acanhado, não conseguia dizer aquilo que pretendia ou transmitir as minhas ideias. E muitas vezes é isto, nós não temos a capacidade de transmitir as ideias. Isto é um processo que eu trabalho muito com os meus mentorados, os meus grupos de mentoria, em que lhes tento passar muito isto, que é a liberdade de falar e eles gerarem influência com o seu conhecimento. E isso é muito importante. Olha, as pessoas mais influentes do mundo, elas têm aqui sempre três coisas em comum. Agora vamos entrar aqui a partilhar um bocadinho como é que quem nos está desse lado, quem nos está a ouvir, como é que pode trabalhar esta vertente da influência. Como tudo, nesta vida é trabalhado, pode ser trabalhado. Esqueçam aquelas crenças de dizer, eu não sou influente, nunca vou ser, eu sou assim e acabou. Não. Nós, seres humanos, nós temos uma sorte invejável. Ao contrário de um cão, por exemplo, ou de um gato, não é? Eles não têm o poder de evolução. E nós temos uma capacidade brutal de evoluir e treinarmos tudo o que nós pretendemos. E então, isto de ser influente, há aqui algumas coisas, há aqui três grandes pontos que podem ser trabalhados. E eu vou pedir aqui a Arina para ela partilhar comigo um desses pontos que pode ser trabalhado para conseguirmos gerar mais influência e também, que a Dina, como estava aqui a partilhar, ela também tem vindo a trabalhar. Queres partilhar, Dina? O que é que as pessoas muito influentes têm em comum? Uma das coisas. Uma das coisas que elas têm em comum é que elas ensinam-nos a pensar. Se nós olharmos para a história, não é? Fomos sempre rodeados de grandes líderes, grandes pessoas que influenciaram as pessoas. Portanto, temos o caso da Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá. Portanto, foram figuras que, no fundo, foram altamente influenciadoras na forma como partilharam o seu conhecimento, como explicaram ao mundo, pelas suas ações, como é que se transmitia o conhecimento, qual era a outra visão, a outra perspectiva das coisas, no caso da forma como elas construíam, como elas desenvolviam os processos e a forma como elas ajudavam quem as rodeava. Portanto, no fundo, todos nós também somos rodeados de pessoas que nos ensinaram, no fundo, a pensar, não é? Portanto, nós, quando nascemos, as primeiras pessoas que nos ensinaram a pensar foi a nossa família, não é? Quem nos rodeia, no fundo, eles acabam por nos explicar a forma como nós nos temos que apresentar ao mundo, qual é a forma que nós devemos de agir. A partir daí vamos recebendo a informação através do nosso contexto, quem nos ajuda, quem se envolve connosco, no fundo. E todos nós também, no fundo, temos alguém para ensinar, não é? No caso dos pais, têm que ensinar os filhos também. Portanto, nós todos os dias somos influenciados e acabamos por influenciar quem nos rodeia, portanto, nas nossas relações. Portanto, nós temos sempre uma forma de aplicar a nossa influência ou de ensinar quem nos rodeia a trabalhar. No meu caso, portanto, eu acabo por aplicar a influência no trabalho e eu acabo por, portanto, imagina tu, eu quero desenvolver um processo novo. Eu tenho um grupo de trabalho, o qual eu preciso de certa forma, de influenciar. Eu faço sempre
duas questões quando chego ao meu local de trabalho e quero introduzir algo novo no meu processo. Eu faço sempre aquela questão do o que é que eu necessito fazer para aquele grupo de trabalho, começar a pensar que a introdução de um determinado processo é fundamental para a melhoria contínua daquilo que nós estamos a trabalhar. Portanto, eu no fundo o que eu preciso é perceber que as pessoas têm que se envolver com aquilo que eu estou a construir. Porque o que é que acontecia? Eu criava processos, não é? Eu criava-os sozinha, por isso é que eu não tinha essas pessoas comigo. Neste momento, eu faço esta pergunta antes, precisamente para envolver o que é que eu preciso de trazer dessas pessoas, para as envolver também no processo, na construção do processo, porque quando elas se envolvem, elas geram o compromisso, não é? Acabam por se entusiasmar e envolver-se. Outra das perguntas que eu faço é em que é que elas teriam que acreditar para pensar dessa forma. Portanto, em que é que elas têm que acreditar no fundo? Têm que acreditar que as ideias delas são ouvidas, que são aplicadas e que nós em conjunto vamos conseguir criar o processo, gerando assim também o compromisso de ambas as partes. Para que também elas percebam que ao envolverem-se, elas sentem-se ouvidas, sentem que as ideias delas estão lá e que estão aplicadas no processo. Portanto, ao fundo, a gente ensina as outras pessoas a pensar, elas ensinam-nos a pensar sempre em prol do serviço de ambas as partes. Esta é uma das características, não é? Sim, tu estavas a falar, também estava aqui a lembrar que todos nós sentimos isto ao longo da nossa vida, não é? Inspiramos muito nos grandes nomes da história e isso faz-me pensar, mas aquilo que diferencia também as pessoas que obtêm mais resultados são as pessoas que têm um pouquinho esta mentalidade. Se nós repararmos dentro de um ecossistema corporativo, os líderes, os melhores líderes, eles treinam as suas equipas para pensarem de uma determinada forma. Isso sim é gerar influência. Eu trabalho com as minhas equipas e quero que elas consigam agir de uma determinada forma. E isso que eu também tento incutir muito as grandes equipas, seja nos grupos de mentoria, que é como é que nós vamos incutir os outros a que pensem de determinada forma para estarem alinhados com o plano. Acho que é muito, muito por este caminho. Outro dos grandes pontos, o segundo grande ponto, que todas estas pessoas que exercem uma grande influência, que elas têm, é o desafiar-nos. Nós, quando nos sentimos desafiados, parece que temos uma energia extra. E então todos os grandes líderes, eles têm muito esta tendência. Vocês vão reparar também no ambiente corporativo, quando o vosso líder, alguém que vos lidera direto, com um foco no resultado, eles estão sempre a criar desafios. Muita gente muda de emprego porque diz que precisa de um novo desafio. Claro que pode haver aqui outras razões acopladas, não é? Já estou farto de aturar a chefia, vou mudar, quero um novo desafio, preciso de um novo desafio. Nós não podemos, também temos que diferenciar aqui duas coisas. Uma que é o desafiar-nos para fazermos algo maior ou que nós desejamos e o fugir à responsabilidade. Muitas vezes troca-se de emprego para fugir à responsabilidade. Já não aguento mais aquilo, não quero resolver, então vou para outro buraco. Então, este é o segundo grande ponto, não é? Que é o desafiar-nos, sentirmos desafiados e também temos a capacidade de desafiar os outros e eles irem atrás de nós. Não é? Como é que nós podemos, experimentem, desafiar as pessoas que estão à vossa volta, o grupo que estão à vossa volta, mas não é desafiar a cabeça para baixo, estamos com calma. É criar desafios de forma que as pessoas se sintam desconfortáveis para evoluir. Aqui o foco é sempre este crescimento, esta evolução. E depois, antes de passar para ti, Dina, vou desafiar aqui quem nos está a ouvir para escrever aí nos comentários Cardinal PAP. O que é que vai acontecer? Vocês que escreverem nos comentários Cardinal PAP vão receber uma mensagem direct com um link para o webinar que eu vou realizar no dia 4 de abril. E é sobre estas temáticas que eu vou falar muito, que é como é que nós
criarmos uma mentalidade de resultados aplicando todas estas estratégias que tenho vindo a falar aqui ao longo do podcast. Será como reunir todas as temáticas que eu falei nestes 8 episódios e colocar numa sessão, num webinar detalhadamente. Então, vou-te criar aí o desafio, Dina, para falares aqui da terceira coisa que gera influência, que todos os grandes influenciadores têm em comum. Então, eles acabam por nos mostrar também o caminho a seguir, eles são um exemplo. Falando nas pessoas muito influentes, não é? Tivemos uma pessoa muito influente que acabou por nos deixar há pouco tempo, não é? O comendador Rui Naveiro. Foi uma pessoa que eu considero efetivamente que ele é um exemplo. Ele mostrou toda a forma como, e verbalizou isso imensas vezes, a forma da liderança dele, aquilo em que ele acreditava, deixa um legado gigante, não é? É um verdadeiro exemplo a seguir, é um verdadeiro exemplo de líder. E porquê mostrar-nos o caminho a seguir? Nós normalmente, não é? Às vezes somos pouco coerentes. Aqui nesta questão da influência, nós temos que estar muito alinhados com aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, não é? Não basta a gente falar e depois assim, quando colocamos os olhos, a pessoa não faz nada daquilo que diz que faz, não é? Portanto, o caminho a seguir e o ser o exemplo quer dizer exatamente isso. Aquilo que tu dizes que fazes, faz. Mostra um exemplo. Se tu dizes aos teus filhos que vais fazer as coisas de uma determinada forma, faz isso. Porque eles estão sempre com os olhos postos em nós, não é? Nós somos o exemplo deles. Assim como somos o exemplo de quem nos rodeia. Portanto, se queremos ser bons exemplos, temos efetivamente que estar alinhados exatamente com isso. Temos que ser muito coerentes entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. E aí também temos sempre duas perguntas que nós nos podemos fazer todos os dias, porque a forma como nós temos que nos lembrar disto todos os dias, temos que medir exatamente o que é isto que nós andamos aqui a fazer, quem é que nós estamos a servir. E uma delas que eu gosto de fazer é quais é que são as melhores características que eu teria que mostrar que eu tenho, não é? Quem é que eu sou? Quem é que eu vou impactar? Vou criar empatia, não vou criar empatia? Tem que ser flexível, adaptável às situações que me aparecem. Para quê? Para que assim também consiga não estar só aqui a falar de influência e aplicá-la, não é? Tenho que ter isso, tenho que trazer isso para a minha vida. E outra coisa que eu gosto muito, outra pergunta que eu gosto muito de fazer é o que é que eu tinha que começar a fazer agora para me tornar o melhor exemplo. No fundo é aquilo que a gente acaba por exercer também a influência. Se eu pensar em mim, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu meço, no fundo, é aquela máxima do melhor a todos os dias 1%. Eu acabo por fazer isso, não é? Meço isso, chego a casa, penso, ok, o que é que eu fiz hoje, com quem é que eu me relacionei? Tive bem, não tive, o que é que eu tenho que melhorar? Amanhã o que é que eu posso fazer diferente para influenciar melhor e para servir melhor? E isso é fantástico, não é? Quando nós conseguimos trazer essas palavras para a nossa mente, efetivamente nós conseguimos servir bem. E é espetacular depois a reciprocidade que nós recebemos dos outros, porque também eles são servidos e também eles nos servem. Basta às vezes percebermos o ambiente que se gera à volta, não é? Não há cá problemas, não há cá nada, portanto as pessoas encaram tudo de uma forma diferente. E nós acabamos por receber exatamente isso, e a influência, no fundo, é exatamente isso, é nós servirmos para sermos servidos, mas no fundo somos servidos de uma forma empática, no fundo. Sim, sem dúvida. Estavas a falar aqui do comendador, do Rui Naveiro, e ele tem a oportunidade de trabalhar com uma das empresas, não é, do grupo Naveiro, e nota-se muito isso, não é? O espírito que existe, sente-se muito esta mensagem que ele passava, que ele passou, a cultura está lá enraizada, e é muito isto, não é? Mostrar o caminho a seguir, ser um exemplo, as pessoas seguirem determinadas ideias. Não vamos confundir isto também com seitas. Nós, quando falamos aqui de influência, não vamos confundir com o populismo. A gente tem uma capacidade brutal de manter pessoas à volta dela, contarem boas histórias, e as histórias muitas vezes podem ser confundidas com influência. Não é? Gerar influência é um pouco isto que nós. Estes três pontos muito, muito simples. Ensinar-nos a pensar, nós conseguir que os outros pensem de determinada forma, em prol de algo, o desafiar e o mostrar o caminho, ser um exemplo. E a liderança também
vem muito aqui a estes pontos. Quando nós falamos de grandes líderes, porque todos estes grandes influenciadores que nós falamos ao longo da história, foram grandes líderes. Ou são ainda grandes líderes. E os grandes líderes nota-se por isso. Nota-se por esta influência que eles conseguem gerar nas pessoas, para as pessoas lutarem juntamente com eles pelo plano que eles têm definido. Porque a influência leva-nos a isso. Vocês se virem o episódio anterior, onde falámos muito sobre o plano estratégico, o plano estratégico, ok, nós definimos, nós podemos ter um plano espetacular, mas depois não conseguimos gerar esta tal influência perante a equipa para ir atrás, lutar pelo plano, porque um plano, ao longo do caminho, tem muitos dissabores. Tem fases em que está tudo espetacular, mas depois tem fases onde tudo cai. E nós temos que ter a capacidade de voltar a subir a montanha, não é? E só com a influência que nós conseguimos ter perante a nossa equipa é que eles vão lutar atrás dos nossos objetivos. Senão o que é que eles vão fazer? Vão desistir, vão seguir outro caminho. Olha, eu acho que era giro nós agora, aqui, eu até vou pôr aqui um efeito especial, pode ser este. Não, este é chunga. Tinha visto aqui, é este. O efeito especial. Dina, tens aí lembras-te de algum episódio na tua vida onde aplicaste estes três pontos? Sim, eu aplico estes 3 pontos no fundo na minha vida pessoal, principalmente, não é? Além da profissional, não é? Que essa já falei dela, mas essencialmente na minha vida pessoal, naquelas pessoas que são muito próximas de mim, não é? Especialmente 2 pessoas que são os meus filhos. Efetivamente eu tenho que aplicar tudo isto, não é? Cada vez mais eu tenho que passar um bocadinho esta questão. Nós vivemos numa fase em que as pessoas estão muito focadas nos problemas, não é? E o meu objetivo no fundo é um bocado esse, é acabar por os influenciar que os problemas não existem, no fundo, existem desafios. E isso nós temos conseguido vir a fazer ao longo destas conversas, de tudo aquilo que eles acabam por ir ouvindo, encarar as coisas como sendo um desafio, e as pessoas que me são mais próximas acabam já por perceber que esse discurso do problema para mim não existe, porque tenho que encarar como um desafio para ter resultado, não é? Se eu me foco no problema, eu não vou ter nenhum resultado. Então, para mim é muito importante gerar influência nesse sentido, para que eles encarem as coisas como desafios e que ao longo da vida deles, se têm um desafio, se há ali alguma questão, têm que arranjar uma estratégia para resolver. Basicamente é aí que eu considero que eu necessito de exercer efetivamente influência. Boa. Sim, no seio familiar é muito, muito importante. Nós também, quando falamos destas temáticas, não é só no seio profissional, mas também no seio familiar. Né? Levar com que todos estejam alinhados em prol de algo, não é? Um objetivo em comum, não só um interesse próprio. Isso é importante. Eu tenho alguns exemplos, poder estar aqui a partilhar vários exemplos no seio também profissional, com as minhas equipas, a forma como eu quero que elas pensem, e muitas vezes é o criar o desconforto, criar o desafio existente para que eles consigam evoluir não só como profissionais, mas também como pessoas, porque aqui está sempre ligado que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas vezes não percebem o básico. Eu tive uma discussão ontem, discussão, entre aspas, com alguns elementos da minha equipa, onde a informação que me chegava a mim, ela vinha sempre errada. E vinha errada porquê? Porque focavam-se no passado e focavam-se no futuro. Nunca se focavam no presente. Ou seja, nós estávamos a discutir um problema de planeamento em que tínhamos que avançar, e a resposta que eu obtive no fim foi como apenas 15% está desenvolvido. Vamos imaginar. E na realidade, depois ao almoço, ele veio-me a dizer, não, afinal está mais, afinal são 85% que já está desenvolvido. Mas nós estamos em quê? Estou aqui eu a ter que pedir reuniões de urgência e tudo mais para tu me dizer isso agora? E lá, desculpa, foi erro meu. Eu não
não quero desculpas, eu não procuro desculpas. Aquilo que eu procuro é que as pessoas estejam focadas naquilo que fizeram, na ação que fizeram e porquê é que fizeram. Ou seja, isto é uma forma de pensar. Se pedir desculpas é a coisa mais fácil, dizer toda a gente erra é a coisa mais fácil. Um cirurgião também, se te for a operar e deixar lá ficar uma faca qualquer dentro de ti, ele também pode dizer, epá, errar é humano, não é? Tu é que ter lá a faca lá dentro. Sim, mas há processos que nós podemos evoluir. E é esta forma de pensar que eu estava a tentar transmitir à equipe. Eu não quero desculpas. Eu quero que vocês analisem aquilo que correu mal e que me arranjem um processo para que não se volte a repetir. Eu dou esse exemplo sempre. Eu assumo quando erro, mas digo, olha, eu errei aqui. À próxima vez vou tentar resolver o problema desta forma. E é muito importante este tipo de mindset, este tipo de mentalidade que a equipa tem. Daí é que nós geramos o tal capital humano, o talento que as organizações precisam, com um mindset direcionado para os resultados e que tantas empresas pretendem e recrutadores. Olha, vou fazer um convite e às pessoas que estão, então, já escreveram aí Cardinal PAP nos comentários, eu não vi nada, nem sei se isto dá comentários, não dá comentários, mas é assim, a opção é vossa, vocês é que vão perder um conteúdo brutal. 500 pessoas já estão inscritas, eu estou assim, ó, ao webinar, a fumegar, 500 pessoas, Cardinal PAP, é a loucura, vai ser brutal, amigos, vai ser épico. Então, olha, agora tenho aqui duas questões para colocar à Dina, que isto agora é praxe, é a minha forma de terminar aqui o nosso podcast. Estás a ver, Dina? Já passamos 20 minutos. É verdade. Passa a boa. Nós ficámos aqui tempos infindáveis da conversa. Olha, aqui para toda esta gente que nos está a ouvir, que conselho é que tu darias sobre como as pessoas podem ser mais importantes? Se tivesses que aconselhar alguém, ou tivesse que mentorar alguém, que conselho é que tu davas para ela ser mais importante? Então, olha, para ser mais influente, no fundo, melhorar as competências, não é? Um pouco aquilo que eu referi há pouco do medir um pouco aquilo que nós fazemos e falamos durante o dia, perceber onde é que nós podemos melhorar, onde é que nós podemos servir melhor o outro. Para mim, a causa da influência acaba de estar muito aqui à volta do serviço também. Basicamente é isso, para mim, o facto de a gente conseguir medir, essa pessoa, se nós medirmos aquilo que fazemos durante o dia, no dia seguinte melhorarmos, nós estamos sempre em constante sempre a melhorar o nosso nível de influência. Eu daria-lhe sempre e adquirir novas competências, no fundo, não é? Aprender com quem já faz e com quem já faz bem. Sempre no sentido de melhorar. Sim. Um bocadinho todos os dias. Se nós tivermos a capacidade de melhorar só um bocadinho todos os dias, ao final do ano, nem nos apercebemos do quanto nós evoluímos. E agora aqui, se tivesse que recomendar um livro ou um filme que teria um grande impacto no desenvolvimento pessoal, qual é que seria? Olha, a nível da influência, não é? Há sempre aquele livro que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não é? Este é um livro que eu estou a ler, eu não terminei ainda, é efetivamente um livro muito bom sobre a influência, não é? Pelo aquilo que eu já li. Um dos livros que criou algum impacto em mim, que eu desconhecia completamente e que me recomendaram, é um livro que se chama O Urso, o Tigre e o Dragão. Portanto, é um livro que fala sobre 3 animais, que no fundo todos nós os temos dentro de nós e precisamos deles e também, no fundo, eu encaro isto como um pouco de gerar a influência, porque o urso representa a parte afetiva que nós temos que ter, não é? Para lidar com o outro, a parte da compreensão. O tigre, a ação, leva-nos à ação, o pessoal vermelhinho está sempre a andar, não é? E o dragão é aquele que nos faz aquela visão 360. Afasta da situação, analisa e recentra. Portanto, que é aquilo que no fundo nós temos de ter todos um pouco dentro de nós desenvolvidos. E achei o livro super giro, super curioso, a forma como estas personalidades são abordadas, de uma leitura fácil. Achei fantástico, olha, acho um livro muito interessante aqui em termos de nós nos desenvolvermos a nós primeiros para depois causarmos influência nos outros. Sim, também conheço dois excelentes livros. Eu vou recomendar um também, só há bocado falaste. Acho eu que o tenho aqui
e quero, sei lá, se está muito livre, tenho aqui, que é este livro. José Luís Peixoto, Almoço de Domingo, assinado pelo meu caro amigo Rui Naveiro. É um livro, é uma homenagem aqui ao nosso comendador, e é um livro aqui de José Luís Peixoto, que escreveu. É muito, muito giro. Aproveito para deixar essa recomendação. E também, agora, para terminar, vou convidar também toda a gente aí desse lado para estar presente no webinar que vou fazer na próxima terça-feira, às 21 horas. Escrevam aí Cardinal PAP. O que quer dizer PAP? Programa de Atualização Profissional. É esse o grande propósito deste webinar, é que saiam de lá e consigam desenvolver o vosso plano de desenvolvimento profissional. O que é que vocês precisam para obter melhores resultados a nível profissional? Isso depois também se reflete na parte pessoal, mas o grande foco a nível profissional é ali 9 passos, em que se nós desenvolvemos aqueles 9 passos, eu vos garanto, vocês ao final do ano vão conseguir ter um aumento, vão conseguir mudar para um trabalho, não vou dizer como duplicar o vosso salário, mas podem ter algo muito engraçado, porque as empresas procuram talento, procuram profissionais de elevado valor, procuram pessoas que se desafiam, procuram pessoas que geram este tipo de influência, procuram pessoas que queiram mais, que queiram crescer e que se apaixonem por aquilo que fazem. Olha, Dina, quero-te agradecer a ti e a toda a gente que está aí desse lado, que esteve aqui connosco ao longo destes 30 e poucos minutos. Cumprimos aqui o tempo, passou rápido, mas acho que partilhamos aqui conteúdo de alto valor. Quem depois voltar a ver este vídeo, a gravação, seja no YouTube, seja no Spotify, ou seja mesmo aqui no Instagram, e ouvir com atenção, apontar, e aplicar estas pequenas 3 coisinhas que nós falámos, vai conseguir ter aqui algumas mudanças consideráveis. E acredito que isto faz mesmo a diferença. Nós, quando conseguimos começar a aplicar esta influência, as oportunidades aparecem. E as organizações procuram muito isto, pessoas com uma mentalidade e um mindset de crescimento e que queiram evoluir e que queiram também os projetos que estão envolvidos e evoluir. Este foi o nosso último episódio, foi o 8º da primeira temporada, neste formato, onde eu tive aqui 7 excepcionais convidados, todos aqui do meu grupo de influências, são todas pessoas com quem eu reúno quinzenalmente, onde nós falamos sobre vários temas aqui muito ligados à performance, ao desenvolvimento pessoal e profissional. Sempre com uma mentalidade muito aberta, e agradeço e aproveito para agradecer a todos estes 7 convidados que aqui estiveram. E também na próxima semana vai ser um episódio especial, onde vou juntar aqui vários e estes meus colegas que quiserem aparecer e entrarem online, eles vão entrar, se tiverem essa disponibilidade. É um desafio e a segunda temporada arranca daqui a 15 dias com um formato diferente, também muito interessante, e aguardo então todas estas novidades. Obrigado a todos. Próxima quinta-feira às 21h30 volto aqui ao Instagram. Desta vez agora depois irá ser quinzenalmente no Instagram. Vamos também estar depois no YouTube. Aproveitem este conteúdo, porque ele é de valor, ele faz a diferença, já fez a diferença com centenas de pessoas. É conteúdo que eu dava nos meus grupos de mentorias, por isso desfrutem de todo este conteúdo. Dina, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os que nos estiveram aqui a ouvir. Foi um prazer. Obrigado a todos, boa noite e até quinta-feira. E já sabem, semana em power. Grande abraço para todos.